Pois é, a Prefeitura de Goiânia reforçou, né, que está sendo feito esse estudo falado aí pelo vereador, de impacto financeiro pela Secretaria de Finanças e também pela Secretaria de Administração para o pagamento das datas base aos servidores públicos municipais, conforme eles foram lá exigir. Informa ainda que assim que finalizada essa análise, o projeto será enviado para a Câmara Municipal. Pois é, Rafael, os servidores foram lá protestar, a Prefeitura diz que está com o projeto em análise, né? Tem que ver também se o cofre suporta esse aumento aí. Os funcionários, claro, merecem, porque data base é um reajuste constitucional que todo servidor público tem direito, mas a Prefeitura também tem que olhar pelo lado dela. Sem dúvida, né? Existem esses dois lados da moeda. Agora, só um detalhe a respeito da questão da vacinação, e eu respeito demais os professores, são grandes mestres, né? Mas a gente tem que mensurar também o prejuízo o prejuízo que existe em uma criança que não sai de casa, que está presa. As consequências psicológicas, elas são devastadoras. A gente está conseguindo mensurar um pouquinho agora, mas a médio e longo prazos, né? Os danos psicológicos serão gigantescos, na minha opinião, por tudo que eu tenho ouvido, por tudo que eu tenho dito. As crianças precisam de uma convivência, né? Conviver com outras crianças. É de cortar o coração, né? Ver as crianças em casa. Então é muito importante a gente mostrar esse outro lado da moeda, Daniel. É importante sim. Eu acho que, Rafael, o que é lei não se discute muito. Ou se discute aonde tem se discutido, que é justamente nas casas legislativas. Artigo 37 da Constituição Federal garante o cumprimento da data base por servidor público. Tem que ser cumprido, porque é lei, porque assim foi pactuado. Então, acho que é um protesto que ele tem a sua finalidade. A gente sabe que a gente vive durante uma pandemia, que todos estão passando por dificuldade, sejam entidades privadas, entidades públicas, estados, municípios, o próprio país. Então, tudo isso é compreensível, justificável, desde que se faça todo o esforço necessário e possível para se cumprir as leis. A gente mostra aqui, diariamente, diversas broncas do povo, onde a gente vê um completo descaso, né? Ruas sem asfaltos, ruas esburacadas, como a gente viu aí hoje, uma rua completamente sem iluminação, causando ali um risco muito grande para os moradores daquele local. Então, se não existe, por parte do poder público, a atenção necessária com a sua população, a gente vai garantir que existe para se cumprir uma lei que se trata de servidor público, né? Principalmente se tratando de data base que é constitucional. Não sei, tem que ser observado. Eu espero que isso seja resolvido o mais rápido possível lá na Câmara dos Vereadores. Dante, a sua opinião, quer falar a respeito disso, né? Você tem filhos, Dante? Tenho 2 filhos. Dois filhos? 2 filhos, um casal. São novos? Para nós são... Sempre, pra né? nós, sempre. Né? As crianças, né? Não, mas a minha menina, ela tá faz 18 esse ano e meu menino 14. Começou cedo, então. Muito cedo, muito novo, cedo. Né? Graças a Deus são 2 filhos extraordinários e espetaculares. Foi muito que eu difícil, tenho. né, Dante, conviver com a pandemia aí, com todo mundo em casa. Esses efeitos colaterais também não dá pra gente mensurar de maneira tão simples, né, Dante? Não dá. E tem dados aí, né? E, repito sempre, se eu estiver errado, por favor, me corrigem. O quanto que aumentou a depressão nas crianças, digo nas crianças, não nos adultos, entendeu? Mas nos adultos já tinha um alto índice de depressão, de pessoa depressiva, e nas crianças me chamou muita atenção nestes dados. Temos que tomar cuidado, temos que ter todas as precauções do vírus, né, da Covid, mas é um nicho que deve ligar o sinalzinho, né, de alerta aí para nossas crianças e para os nossos jovens, para quem tem filhos nessa idade em casa, ou até mais jovens, mais novos do que eu, sabe muito bem o que eu estou falando. Então, nós temos que prestar atenção aí sobre esses dados alarmantes que estão acontecendo entre eles. Frederico Rodrigues, a sua análise, a sua opinião. Fred? Rafael, acho que você falou muito bem. Acho que o bem-estar,
principalmente o bem-estar mental das crianças, foi extremamente prejudicado nessa situação toda. Eu acompanhei no começo do ano a discussão na Câmara, onde o sindicato exigia que os professores tivessem prioridade na fila de vacinação, fossem passados na frente na fila de vacinação. E conseguiram isso. Agora, resta saber se o sindicato está disposto a permitir que os professores retornem às aulas. Eu sei que há muitos professores dispostos a retornar. Até porque os professores têm consciência de que o estrago que está sendo feito nessa geração, principalmente quanto mais nova a criança, maior o estrago. Os psicólogos já comprovaram isso, a criança precisa da interação, ela tem uma curva de aprendizado que tem que ser obedecida, que segue rigorosamente a idade dela. E essa curva de aprendizado foi quebrada e principalmente a interação social dessas crianças foi quebrada. E justamente num grupo, que são crianças, são jovens, que são baixissimamente, são muito pouco afetados pelo vírus, principalmente em consequências mais sérias, são quase que inexistentes. Um estudo recente mostrou que na Europa as crianças estão sendo vítimas de suicídio até 5 vezes mais do que vítimas do vírus. Esse infelizmente, é o patamar alarmante que a gente chegou. E a gente precisa dar uma situação para isso. E minha grande crítica fica nessa atuação dos sindicatos que insistem em fazer as crianças reféns. Ora, se já conseguiram a vacina, se já tem a prioridade na fila de vacinação, obviamente o professor que foi vacinado tem que retomar as aulas. Então, essa com total urgência, as crianças precisam voltar a se comunicar, precisam voltar a interagir e precisam voltar a aprender corretamente. Criança não vai aprender por uma tela de computador. Criança não vai socializar por uma tela de computador. Então, a gente tem que parar com a demagogia e, principalmente, parar com essa chantagem que alguns sindicatos têm feito e colocando de refém não só as crianças, na verdade, mas colocando de refém toda a sociedade. Eu já vi vários pais se organizando, pais pedindo retorno seguro às aulas. O Estado já sabe, já tem 2 anos que a gente está enfrentando isso. Tanto o Estado quanto o município já aprenderam, já tem um know-how de fazer o retorno seguro às aulas. Então a verdade é que a gente tem que ver certinho quem é que está impedindo esse retorno seguro. Quem é que está dificultando. Está dificultando? Então tem que ser mandado embora. Porque o bem-estar das crianças, o bem-estar dos jovens, o aprendizado e o futuro do país não pode mais ficar refém desse pessoal. Muito bem, sem dúvida, eu estou vendo um esforço muito grande aqui na nossa realidade, do estado de Goiás, das próprias prefeituras para essa volta, né? Todas as escolas de Goiás, elas foram reformadas, mais de 1.000, e adaptadas aí para esse retorno, que os pais esperam, que as crianças esperam, que todo mundo espera. Essa é a realidade, e no que diz respeito ao governo de Goiás, que eu estou acompanhando mais frequentemente, né? É muito clara essa situação, né, Daniel? Assim, houve alguns esforços no sentido de tentar amenizar essas perdas. Nós mesmos temos um projeto aqui, que é o SEDUC em Ação, que tenta auxiliar as crianças em idade escolar que estavam em casa através de aulas ao vivo na televisão, com as matérias que eles deveriam estar cumprindo. Agora, nada substitui, obviamente, que a aula presencial, o professor. Eu até entendo que num primeiro momento, principalmente quando a proporção ainda era muito desconhecida, não se sabia nem da agilidade da vacina, que fosse tomado e necessária essa decisão de suspender as aulas. Mas acho que no Brasil como um todo a gente poderia ter flexibilizado isso há mais tempo, sempre respeitando, obviamente, os órgãos de controle sanitários, que são as pessoas que são técnicas e responsáveis para isso. Não vou aqui falar sobre ameaça de sindicato, prefiro fazer minha análise baseada na questão técnica mesmo. Eu não sou técnico, mas respeito aqueles que acham que não deveriam haver aulas nesse período em que nós não tivemos. Mas a minha opinião é diferente um pouco. Muito bem, 32017720, bom dia, me chamo Aurélio, sou praticante do vôlei e fã do Dante. Tenho 2 perguntas. A primeira é saber a opinião dele sobre o pouco investimento da base aqui em Goiás, em específico, tendo em vista que ele teve sua base no SESI de Campinas e Seleção Goiana. E hoje não existiriam programas de clubes na base do vôlei? Você tem essa informação, Dante? Aqui em Goiás não tenho muita essa informação, mas de maneira em geral no Brasil está faltando investimento na base. No começo do programa eu citei a seleção russa, certo? Sim. A vice-campeã olímpico, que eles foram campeões mundiais juvenil e
infanto juvenil. Então, eles investiram na base e estão colhendo os frutos nesse momento. E nós estamos pecando na base de maneira em geral, no estado, não só no estado de Goiás, mas em todo o Brasil. Mas acredito que com essa Olimpíada, com a movimentação que teve, né, tivemos o recorde, né, de medalhas, mas em alguns esportes acredito que pode sim, né, ou todos os esportes podem ter mais investimentos ali, porque o futuro em 2024, ok, né, está logo aí. Muitos deles vão participar das Olimpíadas, mas e pós 2024? Esse que é a grande questão. Então nós temos que prestar atenção e investir mais na base, é o que está faltando neste momento no Brasil. Muito bem. A segunda pergunta dele é saber a opinião quanto à postura do técnico Renan nas Olimpíadas, em ver o Bruninho errando e não ter a coragem de tirá-lo do jogo e pôr o Cachopa, né, que é uma promessa do Brasil. Como que você avalia, Dante? Isso é mais internamente, né? O Bruno, por mais que ele esteja errando, como você falou, Aurélio, por mais que ele não estava sendo muito preciso, mas tem outras qualidades. O grupo tem a confiança dele, né? O Cachopa está ali, um grande levantador, vai ser naturalmente substituto do Bruno ali na frente, mas existe aquela segurança de ter o Bruno naquele momento. Eu acho que o Renan partiu mais foi esperando, esgotando todas as suas qualidades ali, né? Esgotando o tempo necessário, né, para poder tirar o Bruno e colocar o Cachopa, porque eu acredito que além de tudo isso, o Bruno, gente, é um grande líder, referência, um cara extremamente positivo, assume as responsabilidades e faz a equipe jogar, mesmo estando mal. Então, eu acho que foi... agora, né, perdeu, ok, né, existe essa dúvida, esse questionamento, mas eu acredito que o Renan seguiu a conduta, né, e o feeling dele naquele momento ali dentro da quadra. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Dante, que, para quem não sabe, foi candidato nas eleições passadas, que gosta de política, gosta de acompanhar também, e um grande jogador de vôlei. Esse ano nas Olimpíadas... Obrigado. Joga pelada ainda? No vôlei fala pelada também? Fala. Você joga? Não jogo nada. Tá Dizem que o jogador profissional ele não gosta muito de voltar, né? Porque sente muitas dores e tal. Mas eu queria saber outra coisa de você, Dante. Queria saber como que você vê esse atual momento. Talvez essas Olimpíadas sejam um marco de que essa polarização, de que essa politização de todos os assuntos, pela primeira vez tenha chegado também no esporte, né? Eu vi muitas críticas com relação à atual seleção de vôlei, a alguns jogadores por terem escolhas políticas que não são, digamos assim, de todos, por apoiar o presidente, e pelo lado contrário também, aqueles que não apoiam. Então, como que você vê opiniões políticas, ideologias, viés político, ideias começarem a influenciar no meio do esporte também? Ali são todos seres humanos. Cada um tem um direito de escolha. É por isso que nosso país é um país democrático. Então, se você é apoiador ou oposição, não interfere em nada. A partir do momento que começa a interferir dentro da quadra, dentro do campo. Se isso começar a interferir, aí é um sinal. Opa, vamos conversar. Eu gosto muito de dialogar antes de tomar qualquer decisão. Então, eu não vejo esse espetáculo todo que... hoje a rede social está muito próximo, né? Está muito evidente, né? E isso acaba criando um pouco de confusão, assim, quem está do lado de cá. Lá dentro, eu acredito que seja um pouco diferente, né? Mas eu particularmente, tem as entidades, né? Tem as confederações que querem ser superpartidários, né? Não quer tomar uma definição para que lado, enfim, isso, ok, é razoavelmente compreensível de uma certa maneira, mas deixar o atleta e pressionar o atleta a tomar uma posição política, não, acho que todo tem que entender do assunto política, né? Acho que isso faz parte, na verdade, tem que ser até matéria, eu acredito, nas escolas, sabe? Que tem que entender, né, sobre política para tomar a decisão certa na hora do seu voto, né? Você que decide quem que vai te representar. Nós temos esse poder, né? A população tem esse poder, então eu acho que tem que partir desse princípio. Dante, eu vou aproveitar, né? Vamos fazer o quadro em uma palavra que você topou no início do programa. Vamos lá, vou te bloquear agora, vou te colocar na parede, viu? Vamos lá então. Em uma palavra, Jair Bolsonaro.
Jair Bolsonaro, presidente. Lula. Pré-candidato. FHC. Ex-presidente. José Sarney. Ex-presidente. Ciro Gomes. Pré-candidato. Sérgio Moro. Pré-candidato. PT. O PT? Partido dos Trabalhadores. PSDB. Partido forte. MDB, que é o seu partido. Partido muito forte. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Inteligente. Arthur Lira. Eu colocaria também como inteligente. Omar Aziz. Inteligente. Renan Calheiros. Renan Calheiros. Esse aí, deixa eu dar uma... Renan Calheiros. Forte. Vamos pro vôlei, então. Vamos pro vôlei, que você tá muito em cima do muro. Vamos lá. Não, José Roberto. José Roberto. Grande treinador. Vitorioso. Bernardinho. O cara. Ricardinho. Gênio. Giba. Esse aí, esse é o terrestre. Maurício. O levantador. Giovanni. Ídolo. Tandy. Ídolo maior. Muito bem. Pra gente finalizar, como que você se define em uma palavra, Dante? O Dante? Uma palavra? Uma palavra. Pode ser uma frase. É uma pessoa que gosta muito de ouvir para poder falar. Acho que é essa definição que eu tenho, né? Uma posição, a partir do momento que eu tomo essa posição, não volta atrás. Tem um posicionamento muito firme, assim, decisivo naquilo que eu acho que é importante para mim e para a sociedade. Dante, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Central. Sucesso nas suas novas empreitadas. Obrigado. E parabéns pela sua carreira, em nome dos goianos, em nome dos brasileiros, né? Você que conquistou 3 medalhas e é orgulho para o Brasil inteiro. Te agradeço muito. Valeu, eu que agradeço. Obrigado por essa oportunidade. Foi um papo maravilhoso aí. Estou sempre à disposição. Muito bem. Daniel Santana, boa tarde. Obrigado, Daniel. Boa tarde, Rafael. Eu que agradeço. Boa tarde ao Dante. Muito obrigado pela presença. Ao Fred, à Eva. Pedir desculpas ao Fred que eu não cumprimentei no começo do jornal, porque eu não sabia que ele estaria no jornal, mas agora já cumprimentando e me despedindo até uma próxima oportunidade. Fred, boa tarde para você, Fred. Boa tarde, Rafael. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Uma grande honra estar aqui com o Daniel e com o Dante. Espero que eles participem mais vezes aqui com a gente. Obrigado a Eva e, principalmente, obrigado aos nossos ouvintes, telespectadores. Estou sempre à disposição, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Muito bem. E daqui a pouco chega o Scratch em campo. O pessoal tá vendo o Dante aqui, o Daniel de Paula, Alexandre Garcia, o Vitor. E como ele já foi no nosso programa esportivo, né? No resenha do Scratch, eu falei, vamos trazer o Dante aqui no jornal também, saber as opiniões políticas, essa situação toda. Você joga vôlei, Daniel de Paula? Não, Você não jogou, tem como, né? não. Nunca joguei. Nem vôlei, nem a estatura futebol. não permite. Não, eu fui lateral direito do Trindade. Que nem isso? vôlei, nem futebol, Rapaz, nem peteca, Pra cruzar não tinha igual. Por isso que o Trindade acabou. Por isso que o Trindade tá nessa fase, Acabou. né? Alexandre Garcia É claro, eu aposentei. O Alexandre Garcia se diz um jogador de futebol. Eu nunca vi. Você já viu jogar? Futebol? Ele é organizador. Ele é organizador, narrador. Eu ia falar isso, né? Mas eu falei, não, vou deixar quieto, né? Ele diz que joga. O Vitor Monteiro, já vi ele fazendo as embaixadinhas, ele consegue fazer umas 3, 4 embaixadinhas no futebol, mais ou menos. O Rafael apanhando a bola, hein? Vídeo meu apanhando a bola? Eu acho difícil, difícil, Vitor. Vamos organizar isso aí, Vitor. Vamos fazer o seguinte, vamos bater uma bola então. Eu vou passar para Eva e a Eva devolve para você
de primeiro. E hoje, como o tema é vôlei, a Eva vai levantar para você cortar. Tá certo, Daniel de Paula? Pode ser. O Dante corta, é melhor. É melhor o Dante cortar. cortar. Eu ataco, é diferente. Beleza, então. Eva, levanta a bola aí, Eva. Gente, então pega aí, ó. É de vocês, então. Tchau, tchau. Jornal Brasil Central vai ficando por aí. Vocês vão continuar, então, ó, nesse cenário maravilhoso lá nos estúdios da Rádio Brasil Central. Lá com o Daniel de Paula, vai comandar lá o Scratch em campo. E o campo tá diferente lá hoje, né? Hoje é quadra, Scratch em quadra.